Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma cereja em pastel seco do zero, mesmo você não entendendo nada de pintura ou desenho. Mas antes eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, me siga no canal e deixe seu like. Como que nós vamos fazer essa cereja? Vamos começar a entender a cor da cereja. Qual é a cor da cereja? Ela puxa para o quê? Para um vermelho meio roxo, um vermelho com rosa, um rosa claro, um vermelho mais claro, enfim. Então, vamos aprender a olhar a cor da cereja, como trabalhar com a cereja, como escolher os tons. E como que você faz isso? Você vai lá no círculo das cores e vai entender o que é uma cor, quais as cores que estão próximas, quais as cores que estão opostas e observe a cereja. Observe as fotografias da cereja, se você tiver uma cereja, observe como que ela é, observe o formato dela. E antes de esboçar, você vai estudar o formato. Qual é o formato? É ovalado, é arredondado? Como que você vai puxar a folhinha? Qual é a posição do cabinho? Enfim, a observação é tudo para o desenho. Você só desenha aquilo que você observa. Então, saber observar... E mais, observar a luz, as sombras, detalhes por detalhes, trabalhando com o lado direito do cérebro. O que é isso? É olhar mancha por mancha, parte por parte. Você não vai olhar mais a cereja inteira, você vai olhar parte por parte. Esse é o método quebra-cabeça, observando detalhe por detalhe. Bom, então como que nós vamos começar a fazer a cereja? Primeiro, depois que você aprende a observar, você vai desenhar pelos formatos que ela tem. Depois você vai pegar o lápis vermelho escuro e trabalhar as partes mais escuras, as partes de sombras. Por quê? Porque no pastel seco você começa primeiro com os tons escuros, porque se você saturar a área escura no pastel seco, você não vai conseguir depois deixar ela escura. Então, sempre começa com o escuro no pastel seco. E depois você vai usar os tons avermelhados, o vermelho claro. Veja que eu marco a área de sombra primeiro. Primeiro eu marco a sombra, uso o vermelho mais escuro, depois eu marco com o vermelho mais claro a luz, aonde a luz aparece mais. Então eu estou usando o vermelho para deixar mais iluminado. E o rosa para trazer aquele tom rosado da cereja, um vermelho rosado. E a parte de luz eu uso um rosa claro, misturando com o lápis pastel seco rosa. Aqui eu estou usando o lápis pastel seco da Carbotella e o giz pastel seco do Rembrandt. E vou trabalhando parte por parte, sombra por sombra, mancha por mancha. Eu não trabalho num todo, mas por peças de um quebra-cabeça que se juntam e formam um encaixe perfeito. Então, vou trabalhando parte por parte, detalhe por detalhe. E observando sempre as cores. E aqui eu tô levando agora a parte mais iluminada. Peguei um giz rosa mais brilhante e um branco para dar aquela parte iluminada de alto brilho. O rosa claro eu estou usando para definir o quê? O encontro da fruta ali com o fundo. Então eu estou trabalhando aquela parte clarinha onde a luz está vindo. E uso também o lápis preto, esfumo. Para que eu usei o lápis preto? O lápis preto eu coloquei por cima do vermelho escuro, para dar aquele vermelho mais escuro da cereja. E agora eu vou fazer a gotinha da cereja, a gotinha de água na cereja. Como que eu faço essa gotinha de água? Primeiro você delimita o espaço com lápis preto em formato de gotinha, em cima da cereja mesmo. Depois você vai trabalhar a parte mais clara, colocando o vermelho claro e depois o rosa claro e depois aquele pinguinho de branco com giz branco que vai dar o quê? O alto brilho. Então a parte da gotinha no geral é vermelho claro, a parte de baixo um rosa claro e a parte de cima da cereja um alto brilho com o giz branco. E
a sombra em volta dela, né? Precisa trabalhar a sombra em volta da cereja para dar aquela profundidade. Você vai levantar a gotinha quando você coloca o quê? O lápis preto em volta dela. Aqui, com o lápis vermelho escuro, depois de ter passado o esfumador já espalhando a parte de sombra, eu passei o vermelho escuro e depois eu vim com o vermelho claro, marcando as áreas bem iluminadas, onde a luz bate mais na cereja. E esfumo novamente. Lembrando que a cereja, ela não é um vermelho extremamente claro, né? Ela puxa para um rosado, para um roxo. Então, eu vou trabalhando, além do lápis vermelho, eu uso também o lápis rosa e o giz arroxeado, ou o lápis roxo com vermelho, um rosa mais escuro. E definindo essa cor da cereja, eu vou esfumando, vou trazendo a área de luz. Veja que eu não levo a área de luz na cereja com o giz branco, não é um alto brilho, é a luz na cereja, mas que reflete aquele vermelho rosado, mais pro lado do rosa. E vou ajustando os contornos da minha cereja com o meu lápis vermelho escuro e o lápis preto, e vou trabalhando parte por parte com paciência. No final eu ressalto as áreas de brilho com o meu giz bem iluminado rosa, e vou definindo todo o formato da cereja. Depois de definir o formato da cereja, eu vou para o cabinho. Como que faz esse cabo? Eu busco primeiro a área de luz aí, o verde clarinho, depois eu trago um verde escuro do outro lado, marcando o lado de luz e o lado da sombra do cabinho. E com o verde mais claro, você vai trabalhar a parte bem iluminada. Com o verde escuro, eu vou marcar a parte sombreada com o preto do cabo, aquela parte mais escura onde os dois cabinhos da cereja se encontram. Pega a limpa tipo, é a borracha ideal para tirar o excesso do giz, ou quando você encosta ali a sua mão sem querer em algum lugar. Então use a borracha limpa tipo no pastel seco, ela é a mais correta, a mais indicada e ideal. Aqui na folha eu usei a ponta da folha vermelha e o lápis verde escuro para trabalhar a parte escura da folha. Por que eu usei esse vermelho? Porque eu quero trazer um reflexo nessa folhinha. Então passe ali um pouquinho do vermelho e faz o contorno com o lápis preto, puxando também o cabinho posteriormente. E com o verde claro, acima do verde escuro, eu trago os detalhes da folha, a parte mais iluminada, os cabinhos, aqueles risquinhos que tem na folha. Faça tudo cuidadosamente, sem ficar preso num todo, mas olhando, observando, mancha por mancha, detalhe por detalhe, o tempo todo. E para você evitar sujar o seu desenho pastel seco, não passe a mão por cima, coloque ali uma folha, um papel seda, um papel que você tiver, coloque sobre a sua mão para que você não manche o seu desenho. A outra folhinha, ela tá virada, ela não tem tanto detalhe, eu usei as mesmas cores do outro lado. Para trabalhar esse reflexo, como que eu fiz isso? Eu usei o esfuminho já bem sujo com a cor que já estava cereja. Para quê? Para marcar o formato dela ali. Depois eu peguei as mesmas cores que eu usei lá na cereja. Usei o vermelho escuro, esfumei, trouxe o preto debaixo dela para fazer o quê? A sombra própria, e com o lápis vermelho trabalhei a sombra projetada. E depois eu fui esfumando com o dedo mesmo, para fazer aquele sombreado, aquele reflexozinho ali na superfície. Esfumei bastante, defini o formato e marquei a área ali entre uma e outra. E depois eu dei uma clareada com a borracha limpa tipos. Para quê? Porque eu quero aquele reflexo bem suave, aquela sombra bem suave. E fiz uma gotinha também no sombreado. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo
e me siga no canal. A gotinha é feita da mesma forma que eu fiz na parte de cima. Ela é vermelho mais claro, faço o contorno escuro em volta dela, trabalha a ponta dela com o rosa mais claro e finaliza com o lápis branco para poder o giz pastel seco branco, para que você tenha uma área de alto brilho na gotinha. E com a borracha limpa tipos, finalize a limpeza da sua pintura.